O homem torna-se adulterado. O que isso significa para a sua vida? Quais as consequências dessa adulteração? Dores, traumas, medo, falta de pertencimento a este mundo são alguns dos sintomas presentes no homem adulterado. Mas de onde vem? Qual sua origem? Outra questão que vamos ver: quais são os sinais que manifestamos essa adulteração? E qual a importância desse conhecimento para ressignificar as nossas vidas? Ficou curioso? Bora aprender e vamos ao que interessa, em busca do conhecimento. Fomos criados pelo Eterno. Logo, o homem se relacionava com o Eterno, com o Pai no Éden. Em Gênesis 3, 8a, isso fica bem claro. E ouviram a voz do Senhor que passeava no jardim pela viração do dia. Isso fica muito claro que o ser transcendente, o ser espiritual, ele tinha uma comunicação direta com o Pai Eterno. Então, o homem espiritual, verdadeiro, de consciência íntegra, ele ouvia a voz do Pai Eterno. Este homem recebeu um conselho do Pai Eterno, em forma de ordenança. E, se caso não cumprisse, mudaria toda a história da sua vida. Ou seja, a minha e a tua história, ela foi mudada na questão do Éden, onde Eva e Adão comeu do fruto proibido, e isso representou as nossas vidas. Assim como Jesus resgatou, as nossas vidas na cruz, então, por um homem o pecado entrou, por um homem o pecado foi vencido. Em Gênesis 3, de 2 a 3, temos uma conversa entre a serpente e a mulher. E a mulher tem consciência da realidade. Eu vou trazer essa parte em questão. Disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore do jardim que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Ou seja, a mulher e o homem sabia as consequências de comer esse fruto, de desobedecer ao Criador, de desobedecer ao Pai. Só que a mulher e o homem, o que eles fazem? Eles comem do fruto, gera a desobediência e gera a sua adulteração. De homem puro, eu preciso trazer essa imagem para que você fixe isso na tua consciência. De homem puro, verdadeiro, espiritual, celestial, ele passa a ser adulterado e sofre as consequências deste ato, dessa adulteração. Agora, por que o homem cometeu esse erro? Trocou a eternidade condicionada, eu gosto de trazer esse termo, porque a nossa eternidade ela era condicionada, para uma vida temporal, terrena e mortal. Ou seja, onde a carne, no passar do tempo, ela vai já perecendo e a gente tem o começo, meio e fim na nossa vida. Ou seja, todos nós vamos enfrentar a morte. Em Gênesis 3, de 4 a 6, eu vou trazer só algumas partes. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Porque Deus sabe que do dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Aí aqui eu faço uma abertura. Esse ser espiritual que o Senhor criou, esse ser espiritual que o Senhor criou, você, estava no Éden. O mal, de alguma forma, já fazia parte do Éden e estava expresso nessa árvore que o Senhor pediu para que o homem não comesse. Então o mal já existia. E não é momento e não vai dar para a gente se aprofundar nesse assunto aqui, mas o mal já existia. E a gente estava proibido de tocar nesse fruto para que esse mal tomasse a nossa vida, tomasse a nossa forma. E o que a mulher faz? A mulher viu, ou seja,
ela tomou consciência e através da sua consciência, da sua parte espiritual, ela conseguiu fazer um campo de imaginação. Ela viu que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar bom entendimento. Tomou do fruto e comeu e deu também para o seu marido. Agora, olha o encargo disso tudo sobre as nossas vidas. Persuadido, iludido e enganado. Pelo desejo de ter o quê? Essas coisas que a gente colocou aqui. Boa para se comer, ou seja, alimentar a nossa parte natural, a nossa parte carnal. Porque a partir do momento que Adão e Eva, que Eva estava diante do fruto e ela tomou o desejo de comer, dentro dela ela já estava se tornando uma pessoa natural, uma pessoa carnal, uma pessoa mortal. Então, agradável aos olhos, porque ela viu e começou a passar a ter desejo. O coração dela começou a ser dominado por isso. E desejável para dar o entendimento. Então, ele trocou o desejo de ter, o desejo de ser, pelo desejo de ter. Sereis como deuses, boa, agradável e desejável. São sentimentos e sensações que invadiram o coração do homem. E desde então, esses desejos malignos estão dentro de nós, nos matando espiritualmente dia após dia, nos separando do eterno e vivendo a vida por meio dessa ruptura. Então o homem natural rompeu. O homem natural não consegue mais enxergar o Criador. O homem natural, ele não consegue ver mais que ele é um ser espiritual. Ele não consegue ver isso mais. Ele não consegue distinguir isso na sua consciência. E a partir de agora é um momento importante para nós. Porque tendo esse pequeno conhecimento, eu sei que a gente poderia aprofundar, mas não é o objetivo. O objetivo dessa série é fazer vídeos curtos e que vai trazendo entendimento à nossa consciência, ao nosso coração, de quem verdadeiramente nós somos. E nesse momento, a partir de agora, a gente vai responder as perguntas, aquelas perguntas que a gente colocou lá no início deste vídeo. E a primeira pergunta: quais são as consequências dessa adulteração para a nossa vida? Bem, essa resposta praticamente já estava na sequência. A primeira questão é as dores, os traumas, o medo, o pertencimento a este mundo. Tudo isso se originou no Éden. De que forma? Quando o homem espiritual come do fruto, a primeira consequência, eles abrem os olhos e veem que estão nus. É a primeira consequência. A partir daí, o medo toma conta. Por quê? Porque ele já não poderia mais se relacionar de forma verdadeira com o Criador. Então ele se afasta, a gente vai ver na sequência, e se esconde do Criador. Ou seja, o homem troca o seu estado de pura consciência, Gênesis de 3, 7 a 11, ele troca o seu estado de pura consciência e grave essa figura no teu coração pelo homem corrompido. Logo no começo, em Gênesis 3, no versículo 7, vai dizer o seguinte: então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e aí colocaram ali folhas de figueira. Olha que interessante. Então os olhos foram abertos. A tua natureza foi adulterada. Na sequência desse mesmo versículo, eu peço que depois você faça a leitura, Deus chega a eles e faz uma pergunta: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Agora guarda esses 3 significados no teu coração. Olhos abertos. O que isso representa? Olhos abertos. O mundo físico, terreno, mortal, temporal, a carne, a nossa natureza carnal. Perfeito? Olhos abertos. Guarda isso no teu coração. Representa
A Terra, como conhecemos, todo esse plano terreno, essa dimensão terrena, né? Nos tornamos mortal, passamos a ser seres temporal, sofremos toda a pressão e opressão da carne por esse ato, por esse pecado, ou seja, a carne se tornou desejosa a possuir as coisas dessa terra, e a nossa natureza ela ficou totalmente adulterada, corrompida e se tornou carnal. Essa é a primeira questão. A segunda, esconder-se da presença do Eterno. E eu vou segurar essa figurinha aqui, você nem vai dormir direito. Esconder-se da presença representa nossos traumas, bloqueios e crenças limitantes. É como na nossa mente, na nossa imaginação, tivesse um fio que veio da eternidade, você nasceu e esse fio ele permanece ao longo da tua vida. Ele não é rompido. É um fio que a gente não consegue ver, mas todos os nossos traumas, todos os nossos bloqueios e todas as nossas crenças limitantes veio do Éden. Por quê? Cada um de nós estava no Éden e cada um de nós, com a ruptura com Deus, sofreu aquela ruptura de uma forma. Viveu aquela ruptura de uma forma. Mas todos nós temos algumas características em comum. O quê? Que vem a próxima parte. Temi. Quando você for estudar esse versículo, o medo representa insegurança, dor e crise existencial. Então, juntando o medo, vai criar os traumas, os bloqueios e as crenças. A insegurança, a dor e a crise existencial. Passa a fazer parte do homem. E isso entra dentro de cada um de nós. E por isso que nós passamos a viver de uma forma rompida com o Criador, separada do Criador, vivendo para nós mesmos. Porque nós não conseguimos entender, nós não conseguimos discernir. É por isso que isso não está no nosso nascimento. Não está no nosso nascimento físico, está no nosso nascimento espiritual. Porque quando Deus criou o homem, Ele criou todos nós. Então, todos esses traços trouxemos do Éden? Sim. Não tem origem nessa terra. É por isso que a palavra do Senhor diz, aquilo que você ligar nesta terra, você liga no céu. Então, por outro lado, se você é uma pessoa muito amedrontada, muito medrosa, e aquilo está muito evidente dentro de você, você vai ligar nas regiões celestiais. E você não vai conseguir viver uma vida aqui, a qual usufruir dos frutos daquilo que Deus preparou para a tua vida, por exemplo. Que aí entra nas questões das crenças limitantes. Às vezes a pessoa foi chamada por Deus, por exemplo, para ministrar a palavra, mas não ministra a palavra com medo do que as pessoas vão pensar sobre a vida dele. Isso é uma crença limitante. É um bloqueio. E acaba se tornando um trauma. Às vezes nós colocamos, por exemplo, a culpa dos nossos fracassos, muitas vezes, nos nossos pais terrenos. Mas nós não conseguimos enxergar que somos seres espirituais, rompemos com o nosso pai espiritual e trouxemos todo o nosso trauma aqui para essa terra. Em outras palavras, cada um de nós sentiu e sofreu a ruptura com o Pai Eterno de uma forma peculiar, representados pela vida de Adão e Eva. Nós estávamos no início, na origem de todas as coisas. E isso eu quero deixar claro aqui. Você estava na origem. E trouxemos de lá as raízes, tanto divinas quanto as raízes malignas. E aquilo que a gente dá mais evidência no nosso coração, ela vai tomar forma, ela vai se acender, ela vai tomar o domínio. Se você é um homem que dá mais, que busca mais o desenvolvimento espiritual, a luz que irradia dentro de você vai transformar o ambiente que você está. Se você é uma pessoa que deixou o pecado adâmico tomar forma, as raízes malignas vão te dominar. Se você é uma pessoa que tem desejo de fama, de poder, de ganância, de status, simplesmente por possuir para vontade própria, a tua natureza natural vai tomar forma. Agora, por outro lado, se você é uma pessoa que por onde passa leva o amor, leva a perseverança, leva a fé, fala de Cristo, com certeza você vai voltar a ser um ser iluminado e vai irradiar por onde você passar.
Então nós trocamos o estado de consciência pura por uma consciência corrompida, ou seja, cheia de desejos, de vontade, de emoções, de sentimentos próprios. Isso nós encontramos em Tito, capítulo 1, versículo 15. Todas as coisas são puras para os puros. Todas as coisas são puras para os puros. Mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Aqueles que andam no pecado adâmico, aqueles que andam desejando a coisa deste mundo, nada é puro para eles. Aí a palavra conclui: antes o seu entendimento, a sua consciência estão contaminados. Então, essa primeira parte, essa questão, essa pergunta, eu acredito que deva ter ficado claro no teu coração. A segunda: quais são os sinais que manifestamos essa adulteração? Além dessas que a gente já aprendeu aqui. Bem, para responder essa pergunta, eu vou compartilhar com vocês algo que eu vivenciei na minha vida. De uma forma breve, sou formado em engenheiro de produção, aprendi a viver a vida através de métodos, procedimentos, e foi assim que Deus fez com que eu enxergasse a palavra dele. Ele foi me ensinando, foi me orientando através desse conhecimento que já havia em mim. E através daí eu consegui encontrar uma lógica, um raciocínio, uma forma de pensamento, e é onde eu comecei a trabalhar isso na minha vida. Então, o primeiro método que nós vamos tratar aqui, que nós vamos falar, que é uma ferramenta que vai ajudar a você a identificar qual é o nível da sua adulteração. Ou seja, quanto você ainda está como Adão. E eu chamo ela de dia, o dia D. E a gente vai falar sobre essa questão. As 3 pedras que lhe afastam do Pai eterno e o seu significado. O primeiro sinal que a gente manifesta quando a gente está adulterado é a dureza no coração. Você é uma pessoa que hoje continua com o coração duro em relação à palavra? Você é uma pessoa que continua dura em relação ao conhecimento do Pai? Ou você é uma pessoa que a gente vai ver a seguir a próxima, que se magoou, foi buscar o Senhor, se magoou e hoje resolveu se afastar? Então fique até o final, que tem ensinos poderosos para a tua vida. A dureza no coração, ela é caracterizada pela desobediência e pela obstinação. Então você é uma pessoa desobediente, você vai ser uma pessoa obstinada. Se você é uma pessoa desobediente, você vai ser obstinado a realizar as suas vontades, os seus desejos, a fazer as coisas da tua forma. Às vezes o Senhor vai falar no teu coração: olha, faça desse jeito. Você vai pegar, o teu coração vai querer endurecer um pouquinho e falar: não, mas eu vou fazer da forma que eu tenho conhecimento. Eu vou fazer dessa outra forma. E às vezes o resultado no final acaba não sendo aquele esperado. Então, em outras palavras, a dureza do coração é o domínio do seu eu sobre suas escolhas. O seu eu vai dominar as tuas escolhas. Como é forte isso. Como é importante ter esse entendimento. Às vezes as pessoas colocam tudo a culpa no maligno, nas trevas, mas não olha para o seu eu. Não olha para as suas vontades, para os seus desejos, não olha para o adâmico que é, não olha. E aí vai fazer as coisas conforme o seu eu. E o que o mal vai fazer é só colocar um pouco mais de lenha na fogueira, vamos dizer assim, para você cair no pecado e se afastar do Senhor. E um exemplo, Eva, ela viu que era boa, agradável e desejável. O quê? Comer do fruto. Então ela deu a Adão e comeu também. Entretanto, as consequências dessa escolha, a pessoa, muitas das vezes, transfere para o Pai eterno ou transfere para outra pessoa. Por quê? Porque é uma linha moral. Você trouxe isso do Éden.
E a gente vai entender essa malha moral, né? Como isso acontece. Como esse fio moral, ele vem da eternidade e ele está presente na nossa vida, dentro de cada um de nós. Como identificar, por exemplo, o nosso DNA, as nossas peculiaridades, porque cada um tem uma identidade única e exclusiva diante do Senhor.